Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova em 40 segundos PEC que limita prazos e decisões individuais no STF. Carlos Alberto. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, em votação que durou 40 segundos, uma proposta de emenda à Constituição que limita as decisões monocráticas tomadas por um único ministro do Supremo Tribunal Federal e o prazo para os pedidos de vista. O texto segue agora para o plenário da Casa. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, é quem decide quando a proposta vai ser incluída em pauta para votação no plenário. Não há um prazo regimental para isso. Como a PEC começou a tramitar no Senado, se for aprovada, segue para a Câmara. Lá, o texto também pode passar por comissões antes de ir ao plenário. Se os deputados mantiverem a redação dos senadores, a PEC está promulgada. Já se o texto for modificado, precisa passar pelo Senado de novo. O texto da proposta diz que decisões monocráticas do STF não podem suspender a eficácia de lei ou ato normativo de abrangência nacional, nem atos do presidente da República e dos presidentes da Câmara e do Senado. Com a redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Olha, a gente vê essa leitura aí feita dessa decisão da Câmara, né? Aliás, do Senado, perdão, que bateu um recorde, viu, Marcos? Aprovou em apenas 40 segundos na Comissão de Constituição e Justiça essa proposta, que ela limita o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal de proferir decisões monocráticas. Decisões monocráticas são aquelas tomadas por um único ministro do Supremo Tribunal Federal, principalmente sobre ações que envolvem outros poderes, como o Executivo, como o Legislativo. Esse debate ganha força porque, inclusive, nós estamos comemorando 35 anos da nossa Constituição Federal de 1988. E aí, quando se fala na questão da interdependência de poderes, mas principalmente na autonomia que cada poder tem. E aí a gente percebe claramente o Congresso Nacional reagindo ao que ele considera de exagero, de interferência do Supremo Tribunal Federal em atribuições que são de outros poderes. Por exemplo, Marcos, a questão liminares sobre assuntos de interesses coletivos ou que anulem atos dos outros presidentes da República e até anular atos do parlamento, de leis que foram aprovadas pelo parlamento. A partir da aprovação dessa lei, o Supremo não vai poder mais, nenhum ministro do Supremo vai poder mais dar uma liminar, um ministro só, e anular uma decisão de todo um parlamento. Realmente são coisas que precisam passar por uma certa conversão, vamos dizer, um certo entendimento. Então, isso é importantíssimo porque, de fato, o pessoal tenta colocar como se houvesse uma verdadeira crise entre o Congresso e uma briga com o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a gente tem que avançar e ir um pouco além disso. Para a gente também conversar aqui, Marcos, ainda, que é mudando aqui um pouquinho de assunto, a gente falou muito essa semana da crise provocada pelo PDT e em função das alas hoje que dividem o partido. De um lado tem os procidistas, que querem maior aproximação com o Eumano Santana, com o governo Eumano, querem inclusive dar carta de anuência para o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Do outro está aí André Figueiredo, que é o que comanda uma ala que tem a convicção, por exemplo, de que o partido tem que, hoje não está oficialmente atrelado ao governo, mesmo que tenha representantes dele participando, inclusive como secretários, como líder do governo, como é o caso aqui na Assembleia Legislativa. Mas, enfim, hoje o PDT Municipal de Fortaleza está convocando uma reunião dos seus filiados na sede do partido às 5h30 da tarde. Eles vão, na realidade, cumprir uma pauta. Essa pauta é para debater as eleições municipais de 2024, as estratégias que o Diretório Municipal do PDT de Fortaleza pretende realizar, mas principalmente reafirmar a convicção de apoio à reeleição do prefeito Sarto. Inclusive, o presidente nacional do PDT, André Figueiredo, disse que um dos motivos pelos quais ele pediu e teve de volta o controle do PDT aqui no Ceará, do Diretório Estadual, que estava sob controle de Cid Gomes, é que ele disse que houve uma negligência do Diretório Estadual com esse compromisso do PDT nacional, que é fazer garantir a reeleição, ou pelo menos a candidatura, o apoio à candidatura do prefeito Sarto à reeleição, porque é hoje a capital principal de maior interesse do PDT. É Fortaleza.
quarta capital do país e é aqui onde o PDT tem seu representante. Então ele disse que houve uma certa negligência em relação à valorização do trabalho, do que vem sendo feito pelo prefeito Sarto aqui na nossa capital. Então esse encontro promete. Tá? Ele tem hoje a chamada mandada para todos os seus filiados e também quem é hoje aliado dos partidos aliados. Enfim, parece-me que vai ser uma reunião bem movimentada e que vai chamar muita atenção no final de tarde, começo de noite hoje, na sede do PDT municipal aqui em Fortaleza. Marcos. Final da edição do Bate-Papo Político com o jornalista Beto Almeida. Beto, obrigado, bom dia para você. Opa, quintou então, a gente está concluindo nossa participação por hoje, mas estaremos de volta aqui amanhã, se Deus quiser, no nosso Bate-Papo Político. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral. Alerta Geral.